Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Tô fazendo uma live aqui quero explicar para vocês por que o jejum ele tem tantos benefícios. Vou falar uma lista básica aqui dos benefícios principais do jejum. Benefícios da perda de peso. Uma das principais causas, né, das pessoas seguirem aqui o nosso perfil e de estarem buscando um novo estilo de vida hoje, a perda de peso, com certeza é um dos principais benefícios aqui. Coloquem aqui nos comentários qual é o benefício que vocês acham mais interessante aí do jejum e o que mais influenciou a levarem vocês a fazerem o jejum intermitente. Então, assim, perda de peso, diminuição da gordura na barriga, principalmente a gordura visceral, porque depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Principalmente a gordura no fígado. O jejum intermitente é uma das estratégias mais eficientes aí para redução. A primeira gordura que vai, quando a pessoa tem muita gordura no fígado, fazendo jejum, é a gordura visceral, ok? Também tem a diminuição da inflamação dos sintomas associados à asma. Muitas pessoas que falam e nos relatam aqui que tinham muitos problemas de asma. E a diminuição da inflamação aconteceu com o jejum intermitente. Saúde cerebral melhorada, função cognitiva, a gente fica com o pensamento mais acelerado. Marcadores de saúde em geral, resistência à insulina diminuída. Risco reduzido de doenças crônicas, autofagia, que é um processo celular que acontece que o corpo começa a reparar as células, a eliminar o que não está funcionando de uma forma eficiente, o corpo vai lá e elimina essas células que estão em colapso, tá? Então esses benefícios, gente, da autofagia acontece principalmente no jejum. Durante o exercício físico intenso também a autofagia ela pode ser acionada, mas durante o jejum digamos que é a ferramenta mais eficiente para se conseguir a autofagia. Então, como que acontece? Por que a perda de peso nas estratégias do jejum, nos benefícios que são buscados, a perda de peso, deixa eu colocar uma imagem aqui, é o principal fator. Então, a perda de peso está no topo da lista, né? A primeira coisa que a gente vê as pessoas, todos os dias eu recebo mas centenas, dezenas de depoimentos de pessoas falando que transformaram suas vidas. A gente tem o programa aí Pense Magro de emagrecimento, inclusive que estão com as inscrições abertas no link da bio. Mas muitas pessoas que não fizeram o nosso programa, mesmo só de seguir o jejum aqui, o Instagram, o Facebook, que também a gente tem, muitas pessoas todos os dias relatam a sua grande mudança aí na perda de peso. Por que isso acontece? Por que o jejum ele é mais eficiente na hora de diminuir níveis de gordura? Vou explicar aqui para vocês como que funciona. Eu separei umas imagens aqui para explicar um pouquinho a parte fisiológica, né? Porque às vezes a gente fala, muitas pessoas acham que existem hoje muitos profissionais que falam mal do jejum, mas eles não têm muito embasamento. Falam mal porque talvez nunca tenham feito, porque não conhecem, não tem a prática clínica ou a prática da própria pessoa, então ela não vai poder falar algo que ela conhece. Então se ela ouve que jejum faz mal, que jejum é isso, que jejum faz aquilo, ela vai repetir porque é o que ela ouviu, já que ela nunca praticou. A grande maioria dos profissionais e das pessoas que conhecem e têm benefícios, elas vão saber do que eu estou falando, porque as pessoas, quando a gente pratica, a gente sabe o que está acontecendo no nosso corpo. Se você sabe que se você come várias vezes ao dia, você está com fome, você vai ficar com mais fome, então por que você vai fazer uma dieta onde você vai comer várias vezes e vai sentir fome? Não faz sentido, né? Se a função do emagrecimento de qualquer dieta é diminuição de ingesta alimentar, então você precisa buscar ferramentas que vão diminuir a sua fome, a fome diferente da vontade de comer, mas você vai procurar por estratégias que diminuam, não que aumente, né? Porque não dá para viver num estilo de vida onde você vive com fome constante de forma crônica. Então, por que o jejum funciona? Primeiramente,
Porque toda vez que a gente come, principalmente se a gente come carboidratos refinados, pão, bolo, a gente aumenta esse hormônio aqui chamado insulina. Gente, isso é fisiológico, tá? Se você come gorduras, proteínas, você vai aumentar um pouco essa insulina, mas não vai ser como quando você come açúcares e carboidratos refinados. É algo fisiológico. Então, assim, não é terrorismo alimentar, não é porque eu sou contra os carboidratos, não. É algo que o seu corpo, que nós humanos, somos projetados para funcionarmos dessa forma. Então, não é terrorismo, é simplesmente como o nosso corpo funciona. Ou seja, se você come 1000 calorias de ovos, o seu corpo vai ter uma reação fisiológica completamente diferente se você come 1000 calorias de brigadeiro, por exemplo, tá? Que é o máximo aí do açúcar. Então, o que acontece? Quando você come muito carboidrato, muito alimentos, produtos refinados, você vai ativar esse hormônio chamado insulina. E com a insulina ativa, você dificilmente vai conseguir ter os aspectos aí de saciedade mais claros. Porque a insulina aumentada, ela vai te dar mais fome. Toda vez que você come, essa insulina aumenta, o teu corpo leva um tempo para depois essa insulina baixar. Então, até quando ela baixa de forma brusca, também você vai sentir também fome, vai ter essa oscilação da glicose. Quando sempre que você come açúcar, a glicose sobe, depois essa glicose desce bruscamente e você vai estar com fome de novo. Então é algo fisiológico. Se você come ovo, por exemplo, ou se você faz jejum, por exemplo, você levanta, em vez de comer lá o seu pão integral, você não vai comer nada, né? Você vai tomar um café preto sem açúcar ou uma água, ok. Essa insulina não foi ativa, esse mecanismo não foi ativado, esse mecanismo da fome. Então, você não vai sentir fome, você pode sentir vontade, mas você não vai sentir fome. Então, sempre quando a gente aumenta esses carboidratos na nossa dieta, aumenta essa glicose, o nosso corpo pensa assim, a insulina ativa, o teu corpo está preparado para utilizar essa energia. Como é muito fácil a gente ultrapassar as quantidades de carboidratos da nossa dieta, quando você come, por exemplo, um pedaço de bolo, é muito fácil a gente comer o dia todo em quantidades maiores por causa dessa questão do hormônio da insulina. Então, facilmente a gente vai ultrapassar essas quantidades de alimentos porque é gostoso, porque é algo hormonal, porque a gente aprendeu, a gente tem memória afetiva com esse tipo de alimento. Então, a gente vai ultrapassar. Assim que o teu corpo ultrapassa essas quantidades, o carboidrato, esse excesso já vai ser estocado como fonte de energia. Então, você com a insulina alta, você vai sempre estar dizendo para o teu corpo que você está estocando alimento, você está estocando energia. Então, insulina ligada ali, ó, é um interruptor, é uma chave que vai dizer para o teu corpo, vamos estocar energia. Mesmo que às vezes você coma poucas quantidades, o teu corpo está estocando energia por causa dessa reação hormonal. Quando você faz jejum, existe um hormônio diferente da insulina que se chama glucagon. Ele é antagônico, ou seja, se a insulina está alta, o glucagon está baixo. Se o glucagon está alto, ou a insulina está baixa. Então, assim, o glucagon é o hormônio do jejum. E o que acontece quando você está com o glucagon mais aumentado? Você sente menos fome, você não tem oscilação de glicose, a tua insulina vai estar baixa e o teu corpo vai entender que você não está no modo de armazenamento, você está no modo de utilização de energia estocada. Olha que fantástico. Então, assim, você desativa a insulina, ativa o glucagon, ok, o teu corpo entende que não está vindo alimentos, não estão vindo energias, a energia vinda dos alimentos, dos carboidratos. Então, o teu corpo começa a entender, preciso de energia. Da onde virá essa energia? Já que o meu glucagon está ativo, não vai ser dos alimentos, porque a insulina lá está baixa, então eu vou começar a utilizar esse alimento que foi estocado, tá? Então, eu vou mostrar outra imagem aqui para vocês. Espera aí. Outra imagem que vai falar sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Uma imagem de gordura. Então, o que acontece? Quando o meu glucagon está ativo, o meu corpo entende que eu vou precisar dessa energia
Existe uma energia chamada glicogênio, que é uma energia também estocada. Assim que você terminou uma refeição, se você comeu muitos carboidratos, você vai ter uma quantidade de glicogênio. Quando você faz jejum, o primeiro armazenamento de energia vai sair do glicogênio, vai sair dessa energia requisitada. Então, o glicogênio pode durar aí até 16, 18, 20, dependendo a quantidade que você comeu nos últimos dias. Mas tem gente que com 16 horas esse estoque já está diminuído e já começa no modo queima de gordura. Olha que fantástico. Então, quanto menos carboidratos você comer, esse glicogênio sempre vai estar mais reduzido. Por isso que a gente fala da alimentação, que ela é muito importante, porque você não vive num jejum permanente, né? Não é jejum permanente, é jejum intermitente. Então, no momento que você se alimenta, se você não repõe esses estoques de carboidratos e de energia rápida, você fica com esse glicogênio baixo. Quer dizer o quê? Que o teu corpo vai sempre estar no modo queima de gordura, né? Vai passar algumas horinhas ali, você já está queimando gordura de novo. Então, isso é fantástico. Então, o jejum, ele funciona pela questão hormonal também, né? Porque muitos falam, quem não conhece, fala, jejum é uma restrição calórica. Não é somente pela restrição calórica, porque lá no início da live eu falei da insulina, do glucagon. Então, o jejum, ele primeiro desativa o modo hormonal. Então, desligando esse modo fome, que se você vive comendo carboidratos e insulina alta, você tá sempre no modo fome. Fome, fome, fome. Muita gente que começa a fazer jejum sente fome, 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 justamente decorrente da alimentação que ela tem. Então, quando você desliga esse modo fome, o teu corpo começa a entender que existem outras formas de utilizar a energia. E aí essa energia pode vir dado glicogênio, finalizando esse glicogênio, essa energia rápida, você começa a acessar seus estoques de gordura. Então o jejum, ele tem muito, 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 muito benefício por esses dois motivos, pelo controle hormonal e também pela redução de calorias. Por quê? Quando a gente fala lá no Pense Magro, no desafio, que é quando a pessoa faz um jejum de 23 horas, por exemplo, ou de 20 horas, ela já tá com o glucagon mais aumentado. Ela tá com a insulina super baixa, porque ela passou a maior parte das horas do dia sem se alimentar. Então, a glicose dela está linear, ela não está com oscilação de fome. Então, é muito incrível. Alguns hormônios são ativos. Quando ela vai quebrar esse jejum de 20 ou 24 horas, por causa de toda essa reação hormonal, na hora que ela vai se alimentar, ela vai ter uma sensibilidade muito maior à saciedade, ou seja, com pouco alimento, principalmente se esses alimentos forem ricos em gorduras e proteínas, né? Se você for quebrar o jejum com ovos ou com um frango, uma carne, com salada, o teu corpo vai estar, esse sistema hormonal teu vai estar tão sensível que com pouca quantidade você vai se saciar. Ou seja, você vai restringir a quantidade de calorias intencionalmente, assim, digamos, intuitivamente, sem querer, porque você vai ouvir o seu corpo, nossa, eu quebrei meu jejum, eu achei que eu ia comer o prato todo. Muitas de vocês já me falaram isso, eu coloquei uma quantidade no prato, quando eu fui comer, é uma quantidade que eu sempre comia, quando eu fui comer, não consegui comer tudo, porque o meu corpo já me disse claramente, estou saciada. Então, gente, por isso que eu falo novamente, para a gente conseguir emagrecer nos dias de hoje, onde existe um excesso de oferta de alimentos por todos os lados, né? A gente está cercado de comida o tempo todo e pessoas insistindo para a gente se alimentar por questão social, enfim. Se a gente não tiver ferramentas que você naturalmente sinta menos fome, que você se sinta mais saciado, que você não esteja naquele modo, estou restringindo, né? Estou muito restrito, essa dieta não é para mim. Então, se você achar maneiras que você consiga manter, consiga lidar com isso, é muito mais fácil. Eu não digo que seja fácil, mas é mais fácil do que você viver contando calorias o tempo todo, lá seguindo um padrão alimentar que você não goste, ficando com uma fome constante. Então, é muito, muito, muito mais fácil a gente adotar um estilo de vida alimentar que a gente consiga manter,
né? E hoje em dia, nesse mundo que a gente tá com quantidades imensas aí de oferta alimentar, a gente tem que ter um pouquinho de consciência, né? Porque se toda vez que vierem me oferecer alguma coisa, se eu fico comendo da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu vou estar sempre com esse modo insulina lá que eu expliquei no início da live. Você vai estar no modo de armazenamento o tempo todo. Então fica muito, muito, muito mais difícil manter uma restrição, uma diminuição de alimentos se você está sempre com fome, se você está sempre com essa oscilação aí de açúcar. Você vai às vezes sentir tontura, porque todo mundo que começa, a maioria das pessoas que fazem uma alimentação rica em carboidratos, quando ela começa a fazer jejum, muitas vêm me falar, eu senti tontura, eu senti uma vertigem, me deu uma tremedeira, justamente por essa quantidade excessiva de açúcar no sangue que a pessoa tem constantemente, que ela consome muito isso constantemente. Aí quando ela dá um tempinho ali para o corpo dela, esse açúcar diminui de forma muito drástica, ela começa a ter essas sensações. E isso acontece muito no início, tá? Porque muitas pessoas hoje são pré-diabéticas e elas nem sabem. Elas estão com excesso de açúcar no sangue e elas nem sabem. O pâncreas dela tá produzindo muita insulina e ela não sabe. E aí quando ela começa a fazer esse jejum, começa a diminuir essas quantidades de açúcar no sangue, ela vai ter esses sintomas aí de transição, que com o tempo a pessoa também vai se adaptando, tendo uma alimentação mais regrada, né, cuidando bastante aí na hora de quebrar o jejum, ela vai diminuindo esse estímulo. Eu quero mostrar para vocês aqui outra imagem, gente, como que acontece aqui, ó. Isso aqui são 3 imagens mostrando como se fosse uma veia aí, né? A nossa corrente sanguínea, tá? Então, se a gente olha só, tem pessoas, e essa imagem representa bem algumas pessoas também que com esse excesso, às vezes, de triglicerídeos no sangue, excesso de açúcar, ela vai até acumulando gordura aí nas veias. Por quê? Porque ela está constantemente armazenando alimento, ela está constantemente comendo um monte de carboidratos. Então, os problemas cardíacos graças à ciência que a gente tem sido comprovada que não é o excesso de gordura que faz isso, o excesso de carboidratos, né? Porque é através dos carboidratos que a gente estoca gordura. E olha o que acontece aí nas nossas paredes aí, nas nossas veias, ó. A glicose normal, o excesso de glicose no sangue vai aumentando ali na corrente sanguínea, e algumas pessoas têm essa genética, essa tendência a acumular gordura aí na corrente sanguínea. E aí, ó, esse estoque de gordura acontece e vai entupindo, em alguns casos, artérias, enfim, onde as pessoas começam a ter problemas reais. Então, não é a gordura que você come que faz isso, é o excesso de carboidratos, de açúcares que aumentam a insulina, que essa insulina constante, que você fica armazenando gordura o dia todo, e aí algumas pessoas vão ter essa tendência a acumular gorduras em algumas partes do corpo. Então, algumas pessoas vão acumular gordura no fígado, algumas pessoas vão acumular gordura nas artérias, algumas pessoas vão acumular gorduras em várias partes que podem ser até fatais, né? As mais sortudas são aquelas pessoas que armazenam gordura subcutânea mesmo, que ficam gordinhos ali, tem um excesso de gordura subcutânea, mas aquela pessoa talvez, por uma questão genética, ela não acumula gordura entre órgãos vitais, então isso ainda é menos prejudicial. A gente ter gordura subcutânea e não gorduras aí entre os órgãos, porque a gordura entre os órgãos aí realmente é a gordura mais perigosa. Por quê? Às vezes é uma gordura que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue ver que a gente tem gordura acumulada numa artéria, a gente não consegue ver que a gente tem gordura acumulada no fígado, a não ser que você faça um exame de imagem, que você vá atrás de um médico e tenha esse diagnóstico. Mas visivelmente a gente não consegue ver, a gente só consegue ver a gordura subcutânea. Então, por isso que ainda acaba sendo uma vantagem para as pessoas acumularem gordura subcutânea em vez de gorduras internas. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para perguntas.
Já temos algum estudo falando sobre alguma correlação com jejum e Covid? Existem, na verdade, hoje eu até postei um estudo, tá no penúltimo post, que não fala diretamente do jejum, mas fala que as pessoas que mais têm complicações com o Covid está relacionada ao excesso de açúcar no sangue, gente. É exatamente o que eu estou explicando aqui para vocês. Então, a pessoa que... Vou até colocar a imagem aqui para a gente ver. A pessoa que tem essa... Deixa eu colocar aqui. Olha aqui, a pessoa que tá com excesso de glicose, que é um excesso de açúcar no sangue, que vem da dieta, que vem dos carboidratos, tá? E aí aumenta o risco de infecção primária, porque a gente sabe que é muito inflamatório ter uma dieta rica em carboidratos, que a gente come o tempo todo, como eu disse, a insulina lá o tempo todo ativa. Então, além de você estocar gordura, você fica num estágio inflamatório mais aumentado. Então, a glicose aí aumenta o risco de infecção primária. E aí o açúcar no sangue, ela gera, em excesso, gera hiperinflamação, chuva de citocinas. Aí o que acontece? Essa glicose entre as células aumenta o potencial de replicação viral, ou seja, a capacidade do vírus se replicar, ela aumenta, né? Que esse é um grande problema. Tem algumas pessoas que quase não têm sintomas, quer dizer que em alguns casos o vírus não houve uma replicação muito grande, ficou assim... ela ficou mais inibida, mas no caso quando existe muita glicose entre as células, essa replicação ela fica mais aumentada, ou seja, a pessoa fica mais inflamada, e aí onde pode acontecer o risco severo de danos pulmonares, por causa dessa replicação viral aumentada. Gente, tudo isso aqui, ó, glicose, olhem aqui nessa tarja azul. Então, o excesso de açúcar no sangue, né, além de ser a questão de adiposidade, de gordura, aumenta a inflamação. E ali, olha aqui, ó, aumenta a permeabilidade vascular, aumenta também o estado pró-coagulante, onde pode ser o risco de efeitos de coagulação, também aumentam. Vasoconstrição, né, onde há uma baixa oxigenação sanguínea, aí, podendo levar à falência múltipla de órgãos, eventos de trombose e também mortalidade. Tudo em decorrência do excesso de glicose. Esse estudo tá ali postado, tem a fonte. Hoje eu vi no Instagram do Dr. Assim Malhotra, que é um britânico que também fala muito sobre alimentação, muito sobre a importância da dieta aí num controle de uma saúde aumentada. Então, gente, a alimentação hoje, digamos que 90% das doenças, se não mais, está em decorrência de uma má alimentação. Então, a gente sabe que a causa principal não são as gorduras, e sim o excesso de açúcar no sangue, tá bom? Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Falei tanto que estou até com sede. Depois de perder o peso desejado, como fazemos para manter o peso, mantermos o jejum, de quantas horas? Lá no Pense Magro, no desafio, a gente fala muito sobre essa questão de manutenção, né? A manutenção, às vezes as pessoas acham que eu vou parar de fazer jejum, e às vezes volta a engordar porque volta a aumentar a ingesta alimentar. Não existe um padrão, uma quantidade de horas padrão para todo mundo, mas algumas pessoas, quando elas estão já habituadas àquele estilo de vida, elas conseguem equilibrar, fazer jejuns 2, 3 vezes na semana, para equilibrar a quantidade de ingestão alimentar ao longo da semana. Então, por exemplo, terça e quinta a pessoa faz um jejum de 24 horas, no restante da semana ela faz jejum só de 12. Então, varia bastante da assiduidade que a pessoa faz, da quantidade de alimentos que a pessoa come, né? Se a pessoa come muito e faz pouco jejum, com certeza ela vai voltar a engordar tudo de novo. Então, vai sempre depender da frequência alimentar que você tem, né, quando você quer manter, e as quantidades aí de alimentos que você ingere em cada refeição,
e aí vai ter que fazer uma média de horas de jejum que você consiga encaixar uma quantidade de alimentos ideal para que você não aumente o seu peso e nem continue emagrecendo, tá bom? Oi, Cris, tudo bom? Tô falando igual uma condenada aqui. Pode fazer jejum 16 todos os dias? Tati, depende qual o teu objetivo. Eu faço jejum 16 todos os dias, Flávia, né? Não quero mais emagrecer, mas o meu mínimo todos os dias é 16 horas, tá bom? Aí depende do qual que é o teu objetivo, o que você busca. Amo jejum, não vivo sem, a Mari, quebrei o jejum com tapioca e queijo branco. Então, tapioca, no Pense Magro a gente fala bastante. Obrigada, Sabrina. O que acontece? Aumenta a glicose de forma muito brusca. Você fica em jejum, de novo lá, voltando ao início da explicação. Fica em jejum, fica com a glicose estabilizada, a insulina estabilizada. Aí você quebra o jejum com uma tapioca, tua insulina vai lá em cima. Aí quando ela começa a baixar, você vai ter fome de novo, mesmo que você tenha feito o jejum, tá? Então, tem que escolher muito bem os alimentos, principalmente se o seu objetivo ainda for perda de peso. Na manutenção, às vezes a pessoa consegue inserir uma quantidade maior de carboidrato sem alterar tanto. Mas na perda de peso é muito, muito importante cuidar com a alimentação, com os macronutrientes, com a quantidade de carboidratos. Jejum de 5 dias, posso treinar todos os dias? Jejum de 5 dias, quantas horas você faz 5 dias direto? Remédio quebra o jejum? Não. Qual o melhor protocolo de jejum recomendado para perda de peso? Então, lá no Pense Magro a gente fala bastante que depende, existem vários protocolos. A gente também está fazendo os atendimentos aqui com a nossa nutricionista Suzana, e para cada pessoa de um jeito, gente, não tem uma fórmula. Flávia, me responde, esses malefícios incluem os carboidratos de origem boa, como batata doce, mandioca? Oi, Ana Paula, então... A batata doce, o que acontece? Como ela tem uma quantidade maior de fibras, a digestão ali do carboidrato vai ser muito mais lenta, ou seja, você não vai ter esse pico de forma brusca. Ele vai subir essa glicose, mas vai subir de forma mais lenta e também não vai descer de forma tão abrupta. Então, ao longo, dependendo se você come principalmente também alguma gordura junto, que vai diminuir essa carga glicêmica, então você não vai ter a mesma sensação. E como a batata doce tem essa questão da fibra, a quantidade de carboidrato líquida é menor também. Então, você não tem esse boom que, por exemplo, um pão, uma bolacha de arroz teria, entendeu? É bem diferente. A batata doce, aí, pra mim, é um dos melhores carboidratos e que tem uma questão da saciedade também, né? Você vai comer, vai se sentir saciado, por causa da fibra. Então, ela é bem diferente de quando a gente fala do arroz, do pão, tá bom? Quebrar com castanha, pode? Castanha rica em gordura, sim, é uma boa opção. Fazendo direitinho, você vai conhecendo, não deu pra ler. Para emagrecer, qual seria um protocolo básico? Eu acabei de responder que não existe um protocolo único para todo mundo. No Pense Magro, no desafio, a gente fala de vários, a gente dá várias opções e a pessoa escolhe e vai conseguindo. Geralmente, os maiores de 18 horas, maiores de 20 horas, tem mais resultados, porque você fica com maior glucagon aí, o índice de glucagon mais aumentado, você vai ficar mais tempo no estado de queima de gordura, tá bom? Cuscuz muito rico em carboidrato, gente. Quebrar jejum com cuscuz vai ter muita fome depois, tá? Então tá, gente, gostaria de agradecer aí vocês. Nossa, gente, 600 pessoas, que susto! Em plena 11h30 e 11h40. Tô muito feliz, gente, com o carinho de vocês, com a repercussão. A gente está trabalhando para trazer cada vez mais um conteúdo incrível para vocês. E é isso, vou finalizar, vou deixar essa live salva, também vou deixar esse vídeo lá no YouTube para vocês assistirem. Oi, Nutri, a nutricionista Suzana Cardoso é a nossa nutricionista aí, que tá na nossa equipe, fantástica, ela que tá fazendo também os atendimentos.
E, enfim, muito fantástico. Gente, lembrando que agora o desafio Pense Magro, a gente vai ter a opção normal que a gente já tinha, que tem os canais de alimentação, os canais de receitas, os canais de jejum, protocolos. Existe também agora no Telegram, que foi fantástico os últimos desafios que a gente fez, que a gente conversa pelo chat de voz, ou seja, vai ter lá alguns dias da semana que a gente vai oferecer esses chats, aí vocês entram no chat e lá vocês falam da sua experiência, vocês fazem suas perguntas, vocês trocam experiências com os outros integrantes, então é fantástico. Você vai ver que fazer jejum, tentar mudar o estilo alimentar em grupo é muito mais fácil, muito melhor. Então vai ter essa vantagem. E além de tudo, a gente também vai oferecer um serviço novo, onde algumas pessoas, um plus, pessoas que vão querer um cardápio elaborado, né, com sugestões de quantidades, também vai ter essa opção para quem quiser, né? Às vezes as pessoas se perdem na hora de comer as quantidades, então a gente vai ter essa opção também, tá? A Cássia disse que participou do Telegram, foi fantástico, né, Cássia? As pessoas falam, a comida do bem Portugal. A Flávia sabe tanto que até o Jason Fung indica ela. Ai, gente, brincadeira, gostei. Eu não sabia que o Jason Fung, mas já fiz live com o Jason Fung, que é o médico aí, o mais top das galáxias aí sobre jejum. Aprendo muito com ele, todos os dias estudo o conteúdo dele. Então tá, gente, vou finalizar aqui a live e aguardo vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau.